Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje está discutindo a economia do lixo. A nossa convidada é a doutora Zilda Veloso, diretora de Ambiente Urbano do Ministério do Meio Ambiente. Participa do programa o jornalista Ronaldo Martins. Doutora Zilda, a questão da energia mais relacionada ao lixo diretamente depende muito da perspectiva desse reaproveitamento, de uma reciclagem mais desenvolvida. Mas isso significa uma geração de compostos exatamente para a produção de energia urbana, inclusive, né? Ou mesmo outros produtos como adubo, coisas dessa natureza. Essa lógica só poderia ser mais desenvolvida se houvesse maior desenvolvimento da coleta seletiva. É assim? É isso mesmo. Como é que está sendo a dificuldade? Então? A política prevê no seu texto legal a recuperação energética de resíduos urbanos, que ela tanto pode ser, digamos que municípios que ainda têm uma dificuldade de produzir o seu próprio composto, o composto a partir da decomposição do resíduo orgânico, eles podem enterrá-los e gerar biogás, por exemplo, que é uma forma de reciclagem muito utilizada em larga escala na África, na Ásia, em outros países e ainda muito pouco utilizada no país. Nós temos também possibilidade de fazer a recuperação energética dos resíduos por meio de processos como os da incineração e esses processos serem geradores de energia. Para isso nós estamos tentando regulamentar em que condições isso poderia ocorrer. Por que em que condições? Porque a lei fala que isso vai poder ocorrer desde que é atendido uma hierarquia na destinação dos resíduos. Essa hierarquia corresponde ao, primeiro, não gerar, depois reduzir, depois reaproveitar, reciclar e aí tratar e dispor o lixo. Então, a coleta seletiva vai ter que haver de qualquer forma, porque eu não posso mandar qualquer coisa, nem para geração de biogás, nem para incineração. Não posso misturar alguns resíduos. Se eu aumentar o teor de umidade nesse resíduo, ele pode comprometer o processo de queima. Se eu tiver algum tipo de vidro, muitas vezes em alguns processos de incineração ele é maléfico, dependendo do local de queima. E a segregação é necessária. Então, todas as hipóteses, elas nos levam a os municípios, os estados, os consórcios de municípios têm que elaborar um plano, têm que definir as tarefas, suas prioridades e promover a coleta seletiva. A partir desses passos, pode ser feita a recuperação energética, o biogás, a compostagem de resíduos e o envio das partes separadas para reciclagem. A senhora falou aí dos consórcios de municípios. Em relação à reciclagem, à instalação de aterros sanitários, a coleta seletiva, a produção de energia, o caminho mais viável seria que os pequenos municípios trabalhassem de forma associada por meio de consórcio? Porque eu imagino que é inviável que cada um dos 5.565 municípios do país faça todo esse processo do início ao fim. Como é que o governo pode estimular esses consórcios? O governo já vem estimulando esses consórcios por meio primeiro, da elaboração de planos de regionalização, que são o apoio aos governos estaduais para que eles identifiquem as harmonias na gestão de resíduos localmente. Ou seja, por exemplo, nós temos um estado do Espírito Santo que fez uma regionalização, dividiu em 4 regiões o estado. Geograficamente falando, seria dividir exatamente em 4, fazer uma cruz no estado, e essas regiões, elas seriam atingidas por consórcios. E esses consórcios trabalhariam conjuntamente. Com isso, você não precisa ter um aterro sanitário para cada município. Você pode ter um aterro sanitário para um grupo de 4, 8, 10, 30 municípios, dependendo da quantidade, do volume de lixo gerado. Essas experiências que acabaram ocorrendo isoladamente, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio Grande do Sul, Bahia,
acabaram fazendo com que o próprio governo federal estimulasse o desenvolvimento de mesas federativas dentro do Pacto Federativo para a construção dos planos de saneamento e o resíduo está lá dentro. Dentro do plano de saneamento, o resíduo é um do tripé, um dos tripés, das pernas do tripé do saneamento básico. Água, esgoto e resíduos sólidos. Então, com isso, nós temos condições de otimizar. Na hora de licitar para fazer o plano, vai ter que ter um diagnóstico, se eu estiver trabalhando em consórcio. E a política nos dá essa possibilidade. Ela incentiva essa ação conjunta. Eu imagino que nessas situações também os grandes municípios podem ajudar aqueles que têm menor estrutura, né? Inclusive as capitais. A situação de Belo Horizonte, por exemplo, onde não existe mais no município um local para aterro sanitário. Então a cidade negocia com municípios da região metropolitana para instalar um aterro em outro município e aquele outro município ganha a possibilidade de ter o seu aterro, que não teria economicamente condição de fazer. O mesmo pode ocorrer também nas centrais de triagem, que são equipamentos que funcionam em apoio à coleta de resíduos sólidos urbanos. Elas não precisam ser localizadas necessariamente em todos os municípios do consórcio. Podem ser direcionadas para 1, 2, 3 municípios, dependendo da quantidade de resíduos gerados. Então, isso vem sendo estimulado. Nós já temos uma previsão a partir do próximo ano de construir, ou por meio do governo estadual, ou por meio de associações de municípios, conforme eu falei no início, o caso do Amazonas, construir esse expertise local que vai dar apoio à elaboração do plano e à implementação dele. Sempre estimulando ao trabalho em grupos de municípios. Em grupos, formando consórcios de municípios. Vamos analisar aquele caso das megalópolis, por exemplo, São Paulo. Sim. São situações muito específicas, cidade que às vezes assusta pela sua magnitude, problemas como do lixo, da limpeza urbana, né? 5% do orçamento são gastos com a limpeza urbana e a cidade produz 13 mil toneladas de resíduos sólidos por dia. Há uma outra quantidade de 7 mil toneladas por dia também que são lixos de construção civil, hospitalares, coisas dessa outra natureza, tem um outro tratamento. Agora, essa complexidade, uma grande São Paulo, que concentra a produção do chamado lixo, mas também da riqueza que está no lixo, e ao mesmo tempo concentra a existência de recursos para, digamos, aplicar numa coleta seletiva, numa economia a partir do lixo. O que a senhora pode comentar com a gente sobre isso? Olha, as grandes cidades, como São Paulo, pela própria quantidade, pelo volume de resíduos gerados, elas já vêm se preocupando com isso há muito tempo. Nós temos exemplo não só em São Paulo, temos exemplo em Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, o Rio de Janeiro também alguma coisa, em relação a projetos de coleta seletiva, em relação à experiência de compartilhamento de decisões com outros municípios. São cidades que estão avante, não só na geração de resíduos, do grande volume de resíduos gerados, mas como tem poucos espaços para essas instalações de apoio, elas podem e devem se reunir com municípios menores, onde vão ser oferecidas algumas vantagens econômicas, financeiras a esses municípios menores, para que eles abriguem alguns desses equipamentos. E com isso eles participem dessa coleta como um todo. Então, normalmente em serviços dessa ordem são divididos os custos e os benefícios da coleta porta a porta, das centrais de triagem e separação e das unidades de tratamento e disposição final dos rejeitos. Então, as megalópolis hoje são responsáveis por um volume extremamente violento de resíduos gerados. É preocupante e elas precisam urgentemente elaborarem os seus planos, terem metas de redução, trabalharem em conjuntos com os municípios próximos para terem uma solução para o resíduo gerado.
eu diria que a partir do momento em que a gente encara aquele resíduo também como uma fonte de matéria-prima, você passa a ter uma relação diferente com o lixo. O lixo passa a não ser só um custo dentro das despesas do município. Custo da coleta, o custo do transporte. O transporte chega a ser 40% do valor da coleta. 40%? 40%. Nós temos um número interessante, que é o seguinte: se um município isoladamente, um município de 10 mil, 20 mil habitantes, isoladamente, ele se programa, se prepara para fazer minimamente um aterro, implantar e mantê-lo, isso vai custar ao município mais de R$400 por habitante ao ano. Ou seja, um custo muito elevado. Sim. Se ele se reúne em consórcios, esse valor pode ser reduzido para R$50 por habitante ao ano. Então, isso é a solução da megalópole, mas também é a solução do consórcio de municípios. Ele vai amortizar o custo para a implantação dos equipamentos mínimos e, inclusive, amortizar o custo da coleta e do transporte porta a porta. Quando a senhora traz esses números e que a gente vê, sobretudo nas grandes cidades, né, da produção de resíduos sólidos, do custo que é tratar isso, a gente imagina que é impossível fazê-lo sem a participação do cidadão. Sim. Nós já colocamos aqui que na cadeia é importante a participação da população. Eu queria fazer uma provocação. Não é preciso popularizar mais a lei de resíduos sólidos, porque a gente vê os agentes públicos discutindo entre si, discutindo com os agentes econômicos, e a minha impressão é que o cidadão, as pessoas não estão devidamente envolvidas nessa discussão. Essa lei não precisa ser mais popular? Precisa. Nós tivemos, logo depois da publicação da lei, uma grande campanha nacional, Jogue o Lixo, Acerte na Lata, que foi focada para a separação do lixo em lixo úmido e lixo seco, na fração reciclável e na fração orgânica, que foi muito interessante. Nós estamos trabalhando em novas campanhas, principalmente campanhas que atendam a parte da coleta seletiva, com essa orientação inicial e complementar dos outros produtos que têm que ser descartados de maneira correta. A própria edição da conferência é uma oportunidade ímpar de nós darmos um pouco mais de publicidade à política de resíduos sólidos. Mas nós também estamos trabalhando em mecanismos de educação ambiental, de formação de capacidades, de comunicação social que possam dar suporte à política. Até o final deste ano, por volta ali de final de outubro, novembro, nós já teremos os primeiros produtos formatados, teremos disponível uma grande plataforma onde vai ser possível que nós mapeemos as oportunidades de promoção da reciclagem do lixo, quem está fazendo projetos interessantes, o que esses projetos necessitam, sempre com o foco de buscar que essas ações possam ser replicadas em outros lugares. Doutora Zilda, nós ainda temos em São Paulo um manancial enorme, né, não só da produção de resíduos sólidos, mas de dúvidas também, porque, veja, é a maior cidade, né? Nós temos a mais cosmopolita de todas, concentra todos os recursos mais modernos, tem também uma enorme população de rua, nem sempre majoritariamente sem emprego, qualificação, mas ela produz, por exemplo, em termos de coleta seletiva, ela alcançou apenas 1,8% de todo o volume do chamado lixo. 1,8%, quer dizer, com a existência de pessoas desocupadas, com a existência de recursos ao lado, dentro da lógica que o Ronaldo levantava de popularizar para tornar isso uma causa de cidadania mais democrática. Quais são os desafios que se colocam para os prefeitos, os governos? Olha, São Paulo, nós tivemos uma reunião há pouco tempo com o diretor de limpeza urbana de São Paulo, o Dr. Silvano Silvério, e esses números é uma preocupação da atual administração
e a perspectiva é que eles sejam... a coleta seletiva chegue a 16% da cidade, 16. o que já é um salto da realidade que nós temos hoje. 16% da área geográfica ou da população? Da população. Da população. E para isso eles já estão trabalhando com as cooperativas instaladas, procurando melhorar essa capacidade das cooperativas de separação, porque elas continuam dando suporte à coleta seletiva, querem aumentar a coleta seletiva, ampliando a cobertura do recolhimento em separado da fração seca e da fração úmida. E esse é um grande desafio das nossas cidades, é ter uma cobertura total, é ter pontos intermediários, por exemplo. Se pode criar, num primeiro momento, pontos de entrega voluntária, ao invés da coleta porta a porta, no primeiro momento. O que seria isso? Seria estabelecer uma parceria com escolas, clubes, repartições públicas, para que elas recolham, por exemplo, a fração seca. A fração orgânica já é um pouco mais complicado, mas que tenham a possibilidade de recolher a fração seca. Ou que a própria prefeitura disponibilize ali os equipamentos numa área privada e faça o recolhimento. Faça em conjunto. Uma informação mínima ao consumidor, de forma que ele descarte nesses locais, e com isso pode ser uma solução intermediária até termos programas uma coleta com os seletiva. Condomínios, para que os condomínios se articulem e façam isso também. Sim, que tenham essa resposta. Agora, embora a lei não fale de prazos fechados, qual que é a perspectiva a longo prazo para que a gente tenha nas nossas grandes cidades a maior parte do lixo reciclado? Vocês têm uma meta, um horizonte? O Plano Nacional de Resíduos Sólidos tem aí um horizonte de implantação da coleta seletiva desenhado para 5 anos. Pode ser revisto e deve ser revisto. Mas ele foi desenhado para 20 anos de implantação, com algumas metas progressivas para poder se atingir ao longo desses anos a população como um todo, em termos de coleta seletiva. O que já foi atingido nesse estágio? Nós ainda não temos essa avaliação definitiva. Essa avaliação deve ser colocada na mesa até o final deste ano, o terceiro ano de implantação da política, mas ainda é um número muito baixo, porque ainda dependemos dos municípios, isoladamente, terem os seus planos de gestão integrada. Os planos não são obrigatórios hoje pela lei, né? O município não precisa aprová-lo em instância alguma, a não ser que ele queira ter recursos da União. Então, nós tivemos, nesse primeiro momento, alguma dificuldade. Estamos com a expectativa de que, até o final do ano, concluído um projeto de implantação do Sistema Nacional de Informações de Resíduos Sólidos, nós consigamos ter essas informações de maneira mais clara e transparente de quais são os municípios que têm o plano, aonde já está implantada a coleta seletiva, quais os que têm o trabalho dos catadores. E aí essas informações vão ser uma ferramenta para o planejamento dos municípios, dos estados e mesmo da União, em termos de aonde nós precisamos investir, em que setor nós vamos precisar atacar para poder ter uma plena aplicação da Política Nacional de Resíduos Sólidos. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa Agenda Econômica por hoje. Nós queríamos agradecer a sua atenção aí de casa, a sua audiência, lembrar que a sua participação através de dicas, sugestões ou críticas ao nosso programa são muito bem-vindas. Elas podem ser dadas através desse endereço que está aí na sua telinha, o www.senado.leg.br/TV, através do qual também você obterá os caminhos para baixar e fazer cópia deste ou de outros programas da TV Senado. Gostaríamos de agradecer muito a presença aqui conosco da doutora Zilda Veloso. Muito obrigado, estaremos sempre de portas abertas. Eu que agradeço. Obrigado mesmo. Obrigado também ao meu colega jornalista Ronaldo Martins. E a vocês de casa, aquele abraço, até o próximo Agenda Econômica. Até mais.